E aí, povo? Olá, William. Olá, doutor Valdir. É nóis. Bom, já que o William chegou, vamos começar. Ah, Então, pessoal, vamos discutir mais uma conferência introdutória do Freud. Eu reli ela hoje. Se eu tivesse relido ela um tempo antes, eu teria sugerido a próxima para discutirmos, e essa ficaria como leitura a mais, né? Nas próximas eu pretendo fazer isso. De todo modo, é o conteúdo que temos para hoje. Então, de todo modo, tem coisas interessantes aqui para discutirmos, embora não sejam muitas coisas. Ele, ele faz um parênteses aqui, ele traz a discussão dos lapsos, né? Porque ele quer comparar e ele quer mostrar que o mecanismo de todas as formações do inconsciente são parecidos, e até o método, né, de trabalho com eles. Então, vamos lá. Feliz? Vai começar? Por mim, tanto faz. Acho que é melhor eu começar, porque daí você aprofunda, né? Acho que, como eu ainda estou iniciando, acho que é o que o Valdir falou, né? O próprio título do seminário já diz, né? Pressupostos e técnica da interpretação. Então, ele apresenta um método, né? E um método entendendo como uma compreensão de fenômenos, estabelecendo o estabelecimento de nexos entre eles e, se possível, expandir o poder sobre eles. E ele coloca, né, o Freud coloca aqui a apresentação da psicanálise como ela é, né, com seus desafios, durezas, preocupações, como toda ciência em seu início. Aí ele apresenta os dois pressupostos, né, que o primeiro é o sonho é um fenômeno psíquico, não se trata de um fenômeno somático. Se fosse um fenômeno somático, não interessaria a psicanálise, né? Então, ele parte do pressuposto que é um fenômeno psíquico. E eu achei engraçada a frase que ele fala, né? Que é o que isso significa, os senhores sabem. Mas o que nos dá o direito de fazer essa suposição? Nada. Assim como nada nos impede de fazê-la. Então, achei bem, né, interessante. Estou criando uma teoria, né, um conceito, e estou apresentando. E que mais? É que não tem como o sonhador contestar algo que o analista vai falar, porque o analista não vai falar nada sobre o sonho, porque quem sabe o que é o significado do sonho é o próprio sonhador. E esse é o segundo pressuposto, né? O sonhador sabe o significado do seu sonho. Aí ele vai traçando, né, os paralelos com o ato falho, com fenômenos hipnóticos. Eu achei, assim, eu tive que ler várias vezes, né? Embora seja simples, mas para mim é tudo muito novo, então eu li várias vezes. E a primeira vez foi difícil, a segunda eu consegui entender o modo como ele vai apresentando, né? Dialogando. Não sei se essas perguntas eram feitas pelos espectadores, mas assim, ou ele criava as perguntas para já enfrentar, né? Os argumentos. Fiquei pensando também, né? De o quão difícil deve ter sido construir uma nova teoria com tantas oposições, né? E aí essas oposições ele ia apresentando, né? Conforme apresentando os conceitos. Eu achei que apresentou algo, para mim, assim, vários conceitos, né? Vários elementos. Não sei, Anderson quer falar alguma coisa? Antes, Sueli, não é simples, não, mesmo que sejam as conferências introdutórias, até quem já tem um percurso relê e vê que é complexo mesmo.
Sim, porque ele vai e volta, e ele apresenta várias ideias, né? É um texto curto, mas foram vários conceitos. E por isso que a psicanálise é difícil. Não é uma coisa exata que você aprende, vai lá e aplica facilmente, né? Você vai entendendo uma lógica de como se posicionar, inclusive dependendo da situação, isso exige de você um manejo, né? A palavra-chave é essa, manejo, né? Mas tem uma orientação geral que a gente vai aprendendo à medida em que estuda. Seu áudio, Anderson. A introdução é por aí mesmo, né, pessoal? Só queria destacar também, né, que ele falando dos sonhos, né, lendo a frase assim, é, começa na 108. A psicanálise se vale da técnica, de tanto quanto possível, receber de seus próprios analisandos a solução para seus enigmas. Assim também o sonhador é quem deve nos dizer sobre o seu sonho significa, né? Lendo essa frase vem a própria questão do trabalho em análise, né? Quem trabalha em análise, aí é justamente, né, o analisando. E nós, enquanto analistas, vamos muito mais ali pela ótica da direção do tratamento. E até me veio questões de pacientes, né, quando já aconteceu várias vezes, quando começo a falar, né, pensar sobre o sono, né, aí aproveito o embalo, pergunto, né, se a pessoa sonha, falo para trazer enquanto conteúdo também, e aí aconteceu várias vezes de as pessoas trazerem, nossa, mas eu pesquisei na internet que sonhar com isso quer dizer isso, né? Aí vem, enquanto pergunto, é isso mesmo? Né? Daí vem a resposta até que o Freud coloca aqui, né? Não sei, né? Vamos falar sobre o seu sonho. Então, ainda é bem comum trazerem esses significados. Antigamente tinha até livrinhos, né? Mas também era passado culturalmente. Aí também, acho que um outro ponto que faz link, né, com isso é que o sonhador ele sabe sobre o seu sonho. Né? Ele só não sabe que ele sabe. Eu acho bacana porque o que ele está falando aqui a respeito do sonho é a respeito, né, digamos, de uma análise toda, né, principalmente daquele conteúdo que foi recalcado, né, aquele conteúdo inconsciente. Então, conforme ele vai falando, ele vai se deparando com o saber que está nele mesmo. Tem uma formulação do Lacan, do conceito de inconsciente, que é simples, ele tira daqui. Ele diz, o inconsciente é um saber que não se sabe, mas que agem em nós. Então, quanto mais não sabemos, mais ele age em nós, a nossa revelia. É daqui que ele tira. Sobre o que você mencionou do paciente, que ele não é paciente, no início, boa parte das vezes ele é, né? Ele vai se tornar analisante. Ele tanto é paciente que ele, muitas vezes, muitos sujeitos chegam demandando como demandam de um médico, né? O que eu tenho e o que eu faço. Isso é um paciente. Agora, um analisante é quando o trabalho preliminar já ocorreu, que a gente chama de entrevistas preliminares, que podem durar semanas ou até um ano, ou um pouco mais, depende de cada caso. Passado esse tempo, ele se torna analisante, ele começa o processo propriamente dito. Numa outra posição, não mais essa de espera de que o outro vá dizer a ele. Esse é o manejo mais difícil, né, o inicial, sobretudo no caso de alguns sujeitos. De alguns não, né? Cada vez mais a maioria. É bem difícil. Em alguns casos a gente não consegue, por mais experiente que seja o analista, não conseguimos fazer essa passagem de paciente a analisante.
Eu costumo dizer, depois é o analista que se torna paciente, porque precisa ter muita paciência para o processo, né, ocorrer. Bom, ele volta a destacar, acho que bem pedagógico, uma parte do texto ali, que ele fala de novo dos dois pressupostos. A de que o sonho seria um fenômeno psíquico, e a premissa é a premissa que queremos provar mediante o sucesso de nosso trabalho. A segunda já foi comprovada em outra área, e apenas toma a liberdade de transpô-la para os nossos problemas. Essa segunda que ele fala que já foi comprovada em outra área, é isso que você introduziu, né, Valdir? Que ele vem falando a respeito ali das associações também, e faz esse comparativo com a hipnose, com o ato. Essa comparação com a hipnose é muito interessante, né? Acho que podemos explorá-la um pouco melhor. Como é que vocês leram aí? Acho que até um pouquinho antes disso, né, a hora que ele, na página 111, né, que ele começa a falar de um caso, no parágrafo tal comprovação, ele destaca que ele assistiu às impressionantes demonstrações de Liebold e Bernie. E aí até fui pesquisar um pouco, né, sobre esses dois, e realmente tem tudo a ver, né? Esse Liebold, que ele trata de desenvolver um tal de magnetismo, né, era médico também, e esse magnetismo envolve aí a própria questão das lembranças que as pessoas tinham, né, daquilo que também aparecia em forma de sonho. E o Berg, que era neurologista, que veio ali também um conceito de sugestão, né, que era um dos pontos principais que ele trouxe. E aí, a partir disso que ele começa a falar daí da hipnose também, né, fazendo essa comparação do estado de hipnose com o sonho. Oi, pessoal, conseguem me ouvir? Eu acho que, não sei, o áudio tá um pouco ruim do Anderson. Eu não consegui entender qual página que é. É 111? Isso, no PDF é a 111. Ah, tá. E na edição da Companhia das Letras, sabe? É essa mesmo, né, o PDF. Né? Aí depois ele, nessa continuidade, né, ele vai, além de falar da hipnose dos sonhos, ele fala bastante também dos atos falhos, vai destacando ali os atos falhos, né, que se revelam em parte autoexplicativos e em parte, né, advertimos-nos que a fim de preservar a relação entre os fenômenos, deveríamos supor a existência desses processos psíquicos que nada sabemos. Ele fala sobre aceitar enquanto um estado normal também, né, o ato falho. Depois ele faz uma comparação mais análoga entre a hipnose e o sonho, destacando ali a hipnose enquanto um sono artificial, né, e a pessoa permanece em contato com o hipnotizador. Aí, já no sonho, ele fala sobre o desinteresse pelo mundo exterior, né, o conhecimento daquilo, né, que sonhou, inacessível, inacessível faz não crer. Ele fala sobre essa analogia, e aí esse ponto do sono, né, artificial, o sono que depois leva até, né, a questão de um sono mais profundo, né, ele fala da hipnose, sono artificial é um sono mais profundo. Isso eu não acabei não entendendo muito, porque a hipnose
o sujeito está no estado hipnótico, né? Ele é posto e depois ele é acordado. Eu Como acho que ele que continuaria dormindo? é, Ô, ele, Anderson, tenta tirar seu fone, eu acho que ele está com um problema de captação do som. Quando você for falar, eu acho que vai ficar melhor. Diga, Sueli. tá. Quando ele traz esse caso, o meu também tá ruim? Meu som tá ruim também? Seu está ótimo, seu tá bom. Quando ele traz essa questão da hipnose, é para apresentar esse pressuposto, né, para fundamentar esse pressuposto de que o sonhador sabe o significado do seu sonho. Porque na Só não hipnose, sabe que sabe, que né? sabe, né? Porque na hipnose, quando a pessoa foi tirada do sonambulismo, eles fizeram, né, esses que o Anderson citou, eles fizeram vários experimentos, né, algumas coisas, e falou, o que você lembra? Eles falaram, não, o homem falou, não lembro de nada. Ele falou, não, você lembra, o que foi, até que ele foi trazendo elementos e falou, nada ocorreu nesse ínterim, né, entre o experimento e essa arguição, né, de que você lembra, e finalmente ele se lembrou, então, de que há algum mecanismo, né, mas isso que o Valdir falou, né, do que o Anderson falou, de como que foi isso, né, que ele estava em sonambulismo e ele lembrou de que é um fenômeno similar, o sonho com o sonambulismo, porque ele explicou o fenômeno, né, de que ele lembrou do que ocorreu. A hipnose é um sono artificial, né? Induzido. Mas o fundamental é o que vocês já disseram. Ele quer mostrar que o sonhador sabe o sentido do sonho. E eu achei até interessante quando ele fala assim, os senhores podem, que ele fala que isso poderia ter sido usado quando ele apresentou os atos falhos, né? Ele falou, os senhores podem me perguntar por que não falei. Ele falou, porque o ato falho você está no estado normal. E no sonho, então, por isso que eu trouxe o fenômeno do sonambulismo para explicar o sonho. Eu acho que a partir daí ele vai entrando, né, de como a técnica, né, de interpretar o sonho, de que na página 140 do livro físico, ele coloca, não vamos exigir que nos diga de imediato o sentido do sonho, mas sua origem, o círculo de ideias, interesses do qual provém. Isso ele será capaz de identificar e de dividir o sonho em elementos, né? E anteriormente ele colocou aqui, uma terceira porta para o estudo do sonho, né, o estado hipnótico. Aos estímulos perturbadores do sonho, que a gente discutiu, né, no outro texto, e aos sonhos diurnos, acrescentamos agora os sonhos sugeridos do estado hipnótico. Oi. Será que a diferença entre um sono hipnótico e um sono, um sonho normal, seria a capacidade do sonhador de fazer associação livre, assim, de tipo, como ele fala na página 143 ali, que estou pedindo a essa pessoa que ela se entregue a associações livres, atendendo-se a uma ideia inicial. Eu acho que no estado hipnótico talvez não seja possível fazer essas associações livres, não sei. Acho que a associação livre, ela, no estado hipnótico, ela pode acontecer, né, após o estado hipnótico, né? Igual o exemplo que ele traz aqui, acho que quando o sujeito acorda, né, do estado hipnótico e ele vai, né, questionando, não, você sabe, né, o que aconteceu. Acho que a associação acontece muito mais nesse momento, né, se falando
da questão aí pós-estado hipnótico. Teu áudio ficou muito bom, Anderson. Agora tá bem legal. É o Sim. fone mesmo. Luiz? Eu não lembro em que página ele falou, mas eu acho que a principal diferença estava em que o do sono hipnótico há meio que uma indução, então há uma parte do médico, do analista, no qual vai meio que colocar esse engate inicial, e no sonho do próprio sujeito, quando vem dele, é do próprio arranjamento, do próprio complexo dele que vai se dispor isso. Então, acho que teria essa leve diferença aí, no qual um viria do sujeito e o outro viria da parte do próprio analista, do médico, né? Essa é uma questão, né? Mas ela não é tão importante, porque a gente não vai analisar um fenômeno derivado de um hipnotismo, né? Ele só está trazendo para falar da estrutura, né, que é a mesma. Inclusive, nos lembra que a psicanálise surgiu dessa passagem, né? O Freud usou, ele e o Breuer usaram a hipnose, e o Freud depois foi entendendo, a partir dessa experiência, algumas coisas que, com o tempo, levou ele a criar a psicanálise. O William escreveu algo bacana aqui também, fazendo uma analogia, né, com o presente, né? Sonhos, fantasias, devaneios são manifestações alinhadas. O estado hipnótico ocorre em nosso dia a dia quando vemos um filme, uma série, no flow de uma leitura. Quando nos pedem que lembremos, não sabemos o todo, mas o enredo. Para fazer um paralelo com o que o Luiz trouxe, do externo e interno, eu acho que ele usou também o outro, partiu do pressuposto também de um não é experimento, né? Mas de uma coisa do próprio Jung, com a palavra estímulo, de que eles falavam uma palavra e a pessoa reagia, né? E isso sucessivamente, eles iam fazer, a pessoa ia fazendo associações que passavam a se chamar associações vinculadas, né? Que elas iam se derivando de uma associação até chegar ao complexo. E no caso do sonho, isso se dá a partir de algo da própria, anotei aqui, da própria vida psíquica do sonhador. Então, isso desemboca no elemento, né? E o elemento no complexo. Então, o pressuposto, né, a proposta é de que o próprio complexo já tenha determinado o elemento, né? Então, aqui também ele já introduz a questão da determinação, né, de que os elementos, eles não são arbitrários, as associações, né, não são arbitrárias, elas são determinadas. E no caso do sonho, o elemento já é determinado, pode ser já determinado pelo próprio complexo, que depois, fazendo as associações, o sujeito vai entender esse complexo, vai chegar no complexo. Eu só não entendi o que é o complexo. Seria o conteúdo que interessa, né? Que foi mascarado pelo sonho. Depois, à frente, ele vai falar nos termos conceituais que ele elaborou. O conteúdo latente é esse complexo. São os conteúdos que são mascarados pela via do sonho. O sonho em si, ele é o conteúdo manifesto, né? Então, digamos, a gente dorme,
a censura nossa abaixa, porque abaixa a consciência no estado de sono. A tendência é o que temos no inconsciente vir à tona, só que quando ele vai vir à tona, um pouquinho da censura ainda há e mascara esses conteúdos. Esse mascaramento é o sonho, né? É o conteúdo manifesto do sonho. Esse mascaramento, o Freud chamou de trabalho do sonho. O oposto do trabalho do sonho é o que se trata de fazer em análise, né? Que será a interpretação. A gente já entendeu que não é o analista que interpreta, né, pelo saber dele. A interpretação do sonho é um processo que se dá a partir da fala do sujeito e o analista, né, fazendo ali o que ele tem que fazer, pontuando, pedindo para falar de um ou de outro aspecto e deixando o sujeito falar. Eventualmente, o analista pede para repetir, repita o sonho de novo. E ele repete, só que ele não repete igual, ele traz um novo elemento. Bom, já falando do sonho de maneira mais geral, né? Às vezes, o sujeito conta o sonho, a gente pede para associar uma coisa ou outra, e não vem nenhum sentido mínimo para aquilo. Parece que não veio, mas algo processou ali, e depois, a posteriori, pode fazer sentido. Às vezes, o sonho em si, ele não é trabalhado minimamente, mas de algum aspecto do sonho ele começou a falar de outra coisa. Essa outra coisa não deixa de ser uma interpretação do sonho, não é? É sobre os vários elementos, né? Porque ele fala da interpretação do sonho, né? Às vezes dá essa impressão na gente que né, todos os elementos do sonho, né, precisam ser aí interpretados pelo próprio, né, analisando. Mas, às vezes, é um ou outro elemento que, né, para ele se destacou e ele vai discorrer sobre aquilo ali, né? E no final das contas, a técnica da interpretação dos sonhos nada mais é do que a técnica geral, né? Na verdade, é a mesma coisa. O analista procede da mesma forma. Por associação livre. Mas do lado do analista não é tão aleatório o que pergunta, isso temos que pontuar também, né? Às vezes perguntamos de um aspecto ou outro do sonho, situados na escuta daquele caso. E muitas vezes é algo assim que a gente não tem muito claro a relação, mas soa para a gente importante a escuta do caso, porque muito da escuta desse caso, inclusive, não está na consciência do analista. Isso é um ponto importante. Eu não sei se é o NAS ou se é o FIC que fala disso. Uma certa intuição. Claro que não é uma intuição mística, né? Mas aquela, opa, pera lá. Ouvido ou às vezes, bom, ouvido de qualquer forma, né? Mas às vezes não processado. Sei lá o que é, mas tá esquisito. É negócio aí. Aí a gente toca num ponto, né? Perigoso, né? Ponto perigoso. A palavra não é boa, intuição, né? Não, mas já usei entre aspas, Aldir. Sim, não, entendi. Só estou ressaltando as suas aspas. Duas aspas nela. O Freud ele vai falar de conexão inconsciente. Inconsciente do analista. Por isso que eu falei, algo do entendimento do caso que está inconsciente para o analista. Mas vejam, isso é muito sofisticado, exige muito do analista, da sua análise. Primeiro, que as suas resistências estejam o mais possível trabalhadas, né? Porque senão essa intuição é contra-transferência, é resistência, né? É questão do analista que está interferindo. Por isso, cada vez mais análise a gente tem que fazer, por sermos analistas, né? É possível, por exemplo, que eu, com o tempo de análise que eu tenho, se eu fosse um sujeito leigo, eu já teria parado, já estaria bom para eu viver como sujeito. Agora, como eu sou analista, eu continuo mais um pouco.
Bem que esse mais um pouco é mais um tanto, na verdade. Geralmente, análises de leigos, né, que avançam bastante, 8 anos, 7, muitas vezes dá conta do que ela precisa. Agora, o analista mesmo, ele chega na casa dos 15 facinho. E não passa, né? E se não retorna, depois de um tempo também. Isso, as reanálises, dizia o Freud. Às vezes por causa de impasses da vida também, não só para, né, para afiar suas facas. Mas é isso, com o tempo isso vai acontecendo. A gente não teoriza muito sobre os pontos que a gente escuta, pontua no discurso do sujeito. Dá para a gente falar sobre isso também, né? Sobre essa intuição que o Reginaldo colocou, até como uma escuta de um significante que, né, sempre aparece ali, né, no sujeito, e aí aparece no sonho também, e a gente faz esse destaque. Mas daí você processou. Quando a gente falou de intuição com as aspas frisadas, é algo. Opa, peraí. Isso nem se ligou, só sentiu. Mas tem que tomar cuidado para não ser paranoia, né? Então, tem uma linha tênue aí, né? De querer ouvir, de querer saber mais. Nossa, que interessante, quero saber. Que aí já são outras questões, né? Alguém tem experiência de clínica, até como paciente, eventualmente, mas também na escuta? Eu acho que, como esse capítulo, a gente já está esgotando ele, né? A gente também pode trazer algo da experiência. Sempre podemos, mas hoje seria interessante também. Vocês não andam analisando muitos sonhos por aí? Sendo suporte da análise, né, dos sujeitos? Tem sujeitos que espontaneamente trazem os sonhos, né? Já outros não sabem da importância dos sonhos. Com esses, a gente tem que, aos poucos, introduzir esse interesse pelos sonhos. Eu sou analisante ainda, não sou analista. Mas eu entendi a importância de levar os sonhos para análise participando dos grupos aqui e lendo Freud. Então, agora eu sempre tento levar sonhos para análise. Uhum. Mas, em algum momento, ou a sua analista poderia pontuar isso, né? Ou ela estava esperando um momento melhor, enfim. Em algum momento, quando não traz espontaneamente, a gente, como analista, né, introduz. Ela nunca perguntou com o que tu sonhou essa semana. Mas agora eu tô levando. Bom, vamos avançar mais um pouco no texto aí. Se alguém tiver da experiência depois, pode trazer. Ou ao longo. Ele vai entrar aí na técnica de análise dos esquecimentos, né?
Quem aqui nunca esqueceu o nome de alguém com quem está conversando? E era alguém que você conhecia, claro, né? Uma vez eu estava com um casal de amigos, e amigos de longa data, e eu não lembrava o nome dela, né? Depois que eu lembrei, eu associei imediatamente o porquê que eu tinha esquecido, né? O nome dela é Luciana, e eu havia terminado um namoro, isso tem uns 15 anos, com a Luciane. Então, as duas eram Lu. E eu não queria lembrar da Lu que eu tinha acabado, né? Que eu estava em processo de luto da separação. E foi uma coisa que me incomodou muito. Eu fiquei uma hora, mais de uma hora com esse casal, eu não lembrava o nome dela. Precisou ele falar o nome dela para eu lembrar, e imediatamente eu lembrei, eu entendi o motivo também. O Will já entregou aí quem era o casal, um do casal. Essa questão do esquecer, né, ou do trocar, né, nomes, enfim. Me veio aqui um exemplo trivial de hoje na hora do almoço, né? O arroz e o feijão estava pronto, eu fui, né, fazer uma batatinha refogada ali e uma carne, e aí, né, estava almoçando sozinho, né, minha companheira estava trabalhando. Aí eu preparei, né, o prato, tudo. A hora que eu comecei a almoçar, eu falei, nossa, mas está faltando alguma coisa aqui no prato, né? E eu não tinha pegado, né, essa batatinha, né? E aí, pensando depois, o que aconteceu? De manhã, enquanto a gente estava tomando café, eu falei para ela assim, vou fazer aquela batatinha que você gosta. Ou seja, como se fosse para ela, né? E aí eu acabei esquecendo e olha que ato falho, né? E se você me permite, bem obsessivo, né? É pro Bem outro, mas obsessivo. para mim. Não, é a estrutura. Esse é um clássico também, né, Anderson? Quem nunca preparou algo, terminou de comer e esqueceu daquela parte do que preparou. Exatamente. Acho que no texto, o próprio Freud traz mais para o final, né, um exemplo bem interessante dessa questão do esquecer, né? E ele estava falando lá um dia noto que não consigo me lembrar do nome daquele pequeno país na Riviera cuja capital é Monte Carlo. Ele não conseguia de jeito nenhum lembrar. E aí ele foi tentando, né, falar sobre nomes substitutos, né, para esse pequeno país. Aí apareceu Piemonte, Albânia, Montevidéu, Colíquio, enfim. Depois ele se depara, Montenegro, depois ele se depara que em várias palavras tinha aí nessa sílaba mon. E aí vem para ele a lembrança da palavra, né? Não, né? O nome do país é Mônaco. Daí ele até fala também a respeito do porquê, né, que ele acabou esquecendo, né? Porque Mônaco está ligado a Munique. Em italiano se chama Mônaco. E aí foi essa cidade que exerceu um efeito inibidor da lembrança. É uma análise bem desenhadinha que ele traz nesse ponto. Ele não falou do motivo porque Munique, ele não queria lembrar de Munique, né? Mas ele deu a entender aí. Vocês veem que interessante que, de fato, essa tese do Lacan, de que o inconsciente é estruturado como linguagem, na verdade, já é uma tese do Freud. Né? Vejo aqui como é estruturado linguisticamente o inconsciente. A palavra Mônaco estava em todas essas palavras que ele lembrou, que não era a palavra Mônaco, mas ela estava quebrada e repartida nessas palavras. Isso vai ficar mais claro quando ele trabalhou antes o clássico, né? O Signorelli, que também foi um esquecimento, e ele foi lembrando de vários nomes, ele faz
um quadrinho assim, né? E mostra que o Signorelli estava em todas as outras palavras que ele lembrou, que lhe ocorreu, né? Que não era Signorelli. Ele diz, né? Os nomes substitutos saíram de fato do nome esquecido. Essa é uma dica para nós, né? Então, as associações do sujeito têm relação com o conteúdo no qual ele vai chegar com o tempo. E aqui é algo mais, pelo menos para mim, mais difícil, assim, né, nesse exemplo que ele traz, que é praticamente o decompor, né, as palavras, né, e aí você se fixar numa sílaba ou, né, em duas sílabas ali. Acho que a escuta, né, já dessas palavras de forma a decompor é bem mais apurada, né? É o sentido de análise, né? Lise, de análise, é quebrar. Quebrar em partes. Mas talvez o Anderson tenha querido dizer, em termos práticos, né? Difícil isso. Eu acho que isso aí acontece em análises mais avançadas, né? Talvez, porque veja, numa pessoa mais, no estado mais inicial, para se prender a essas coisas, a não ser que você insista muito, eu acho meio difícil, né? Por exemplo, esse exemplo que ele deu aqui, né? Ele percorreu aqui os nomes e tal. É que também os exemplos do Freud são exemplos muito complexos sempre, né? Sempre muito elaborados, onde as coisas não funcionam muito bem assim, na maioria das vezes, né? Essa que é a verdade. E também funciona, mas não dessa forma que tão bonita, né? Mas essa é uma questão, né, Reginaldo? Já discutimos uma vez lá no grupo de sábado. Quando a gente vê os casos clínicos, a gente fica até mal, porque os nossos casos não são assim. Como assim, né? Eu sou um analista ruim, então? Não, é que os casos clínicos, veja, quem vai escrever um caso clínico escreve aquele caso, né, que se destacou, que apresenta minuciosamente muitos pontos, né? Porque a maioria dos casos, inclusive, não são tão claros para o próprio analista, a despeito do fato do processo acontecer mesmo assim, não é? Então, a gente pega lá um caso clínico do Antônio Quiné. Não são todos os casos que ele atende que tem aquele sucesso, aquela estrutura. Aquilo foi um caso selecionado. Quando eu entendi isso, eu fiquei mais tranquilo, né? E aí eu tento passar essa questão para outros também. Inclusive, eu fui analisante do Quiné, né? Bom, ele não é um analista, parece um analista assim, ó. Eu também tinha essa impressão, vou chegar com ele ali, nas primeiras sessões já vai vir o recalcado, já vou avançar, né? 5 anos em um, mas não é assim, não. É igual, mesma coisa. Daqui a pouco a gente lê o caso Valdir aí, com algum pseudônimo. Eu acho que tem no Homem dos Ratos, ele fala de um caso que ele atendeu, que ele fez uma pergunta, a pergunta assim que pegava bem no nervo assim, né, do paciente lá. E ele mesmo escreveu que depois daquilo ele nunca mais viu a pessoa, e, tipo, o cara nunca mais voltou para sessão. Então, tipo, ali eu vi que tem coisas que não deram certo para o Freud naquela época, assim, mesmo que. Tem, inclusive, um caso de que era um psicanalista, né, que cometeu suicídio, era analisante do Freud, teve aí uma má condução do Freud. Para resumir, ele era analisante do Freud, depois esse analisante trocou de analista e o Freud foi ser supervisor desse novo analista.
E isso atravessou a transferência de um jeito muito ruim, né, para o analisante, que soube disso. Enfim, são coisas que ele fez que provavelmente ele não faria de novo. Mas ele foi um dos primeiros, então alguém tinha que errar primeiro. Vou aproveitar aqui, uma vinheta curta, sem muitos detalhes, porque está gravando, né? Eu acho muito interessante ler esses textos, porque tem coisas que a gente acaba esquecendo, né? Começa a ler tanta coisa complexa e Esquece do básico fundamental, né? esquece, sabe, de coisas que são importantíssimas. Por exemplo, essa questão aqui do esquecimento, né? Essa parte que estamos aqui, né? Das cidades e tal. São cidades? Tem cidades que são países. Não nem sei agora. Geografia não é meu forte. A paciente, ela passou por uma violência na infância, né? Sexual. Ela não lembra detalhes. Ela sabe que algo ocorreu. Ela não sabe o que ocorreu de fato. E ela começa a trazer. Eu quero lembrar do nome dele. Eu não lembro do rosto, eu não lembro do nome. Mas eu comecei a pensar tanto, e eu sei que começa com E. E me veio o nome Henrique. Até pensei que fosse um ato falho. Mas é que ela foi educada em espanhol. Então, o E estava correto ali. E não, mas Henrique não pode ser, porque Henrique é meu pai. E nisso ela vai percorrendo, né? Só que eu não havia lido esse texto ainda. Eu fui ler agora essa semana, né? E é uma questão que tem voltado, né? Essa questão dos nomes, sabe? Qual que era o nome do indivíduo? Então, esse texto vem bem a calhar agora, sabe? E é uma coisa que está às voltas ainda. Hoje, inclusive, tivemos atendimento e essa questão do nome está às voltas. E é legal, né? Como que a pessoa sabe que o que não é certeza. Não, não é esse. E aí vai nessa, como que ele fala aqui, né? Que não tem uma... E que não é arbitrário, né? Não é uma coisa aleatória. Não, esse aqui não é. Esse é o exemplo que comprova que o sujeito sabe, mas não sabe que sabe. Quando a gente esquece o nome, alguém fica sugerindo, não, esse não é, esse não é. A gente só vai dizer que é se for o nome, enquanto não é, não é nenhum. E é legal que o nome, quando você o relembra, ou quando alguém diz, a reação que ele causa é a reação do insight mesmo, né? Ou a reação da interpretação, a reação do, nossa, sabe? A surpresa até, ele vem, opa, é esse, né? Causa alguma coisa, né? Interessante. Bom, de fato, é uma conferência mais curtinha, né, com conteúdo. Ele está preparando conteúdo para a próxima, que de fato é um pouco mais densa, né? Não sei se alguém tiver mais algum comentário ou do próprio assunto, né, que a gente está que a gente vai ficar um certo tempo, que é sobre os sonhos, porque há muitos detalhes, né? Talvez pudéssemos usar mais do tempo que a gente ainda tem. E vocês podem trazer. Alguém tem alguma coisa? Diga, Ana. Tudo que você queria perguntar sobre sonhos, mas nunca teve coragem. Meu Deus, Tudo caiu minha ring light. que você queria saber, mas nunca teve coragem de perguntar. Essa é a frase. Nossa, meu Deus. Se ficar ruim de me ouvir, vocês me falam que eu tô com o ventilador bem na minha cara, porque tá 30 graus essa hora aqui no Prudente. Ah, muito calor. Na verdade, eu ia perguntar o seguinte. Aqui na página 146, ele menciona a escola de Wundt, né? E aí eu sempre, assim, psicologia, né? Mas não aprofundaram muito
na época que eu estudei, a questão da parte histórica, das datas. Eu sempre fiquei curiosa, assim, qual dos dois que vieram primeiro, né? A psicologia experimental, ou Freud, ou foi bem na época de 1879, ali, né, que eles falam. Enfim, eu queria saber se alguém sabe mais sobre isso, assim, se foi concomitante, né, a criação da psicologia, da psicanálise. É a primeira vez que eu vejo ele citando aqui, né, eu fico com essa dúvida, porque eles falam na psicologia que o modelo clínico foi trazido por Freud primeiro. Mas será que a psicologia experimental veio antes? Se eu me lembro, é mais ou menos ali, né? No final do século e na passagem do novo século. Eu acho que eles eram conterrâneos, sim. Mas é aquela psicologia mais experimental de todas, né? Que tentava associar os fenômenos psíquicos com fenômenos orgânicos mais diretamente. A fisiologia mesmo, né? Fisiologia, sim. Você falou para eu perguntar alguma coisa do sonho. Eu sonho muito e Não eu levo. disse que eu ia responder, eu disse para perguntar. Ah, sim, sim, né? A gente já sabe. Eu sonho muito e eu levo muito isso para sessões, né? Mas eu não sei, tem alguma coisa específica que você gostaria de falar sobre? Não sei, não me vem nada assim agora, mas só pessoa que sonho bastante, assim, bastante frequência, e cada vez que eu conto mais, vai dando mais para associar, né? Vai ficando mais possível, assim, mais natural. Não sei se vai dizer assim. Eu ia comentar algo que eu escutei uma vez, acho que era na época da graduação ainda, quando o professor estava falando sobre sonhos, não sei se é isso mesmo, né? Como se o sujeito dissesse que não sonha tanto, e aí a partir do momento em que o analista fala, né, da importância dos sonhos para análise, há como se fosse ali uma produção, né? O professor na época falou assim, uma produção de sonhos, né, para análise ou para o analista, né? Como se nesse momento baixasse um pouquinho a resistência e o sujeito começasse a lembrar também, né? Isso faz alguns anos já que eu escutei, não sei o quanto isso, né, pode ter a ver ou não, Valdir. Eu acho que um pouquinho de sugestão procede, né, nesse sentido. Mas acho que é muito mais por causa que a análise começou e as censuras diminuíram um pouco. E a própria produção criativa do sujeito já aumentou por causa do início da análise. Aí a tendência é ele passar a lembrar dos sonhos, muito mais do que antes. Sobre o que a Ana falou, né, que sujeitos que sonham bastante, acho que há uma tendência na histeria, por tabela, na grande maioria, mulheres, né, sonhar mais. Os obsessivos são bichos fechados, né, e demora para eles começarem a trazer sonhos, considerando o nível de neurose de cada um, claro. A histeria, o Lacan diz, é o inconsciente já em exercício, então sonhar é algo mais comum na histeria. Não tem essa diferença, porque eu já ia dizer, assim, atendo pessoas que estão no estado de neurose severa e que sonham muito. Enquanto que um tal sujeito aí neurótico, obsessivo, que tem um recalque pesado sobre os sonhos, apesar de já estar fazendo análise em um tempo considerável. E já tem uma maior funcionalidade na vida. Já de saída, já antes de, né? Que diabos. Mas tá, então tem uma questão aí também estrutural. Bom saber. Não é exata a psicanálise mesmo. Mas é uma tendência, né? À medida que o sujeito
e vai iniciando a análise, e ele próprio diz, comecei a sonhar mais, que na verdade começou a lembrar mais dos sonhos, né? Que até quando não lembramos de nenhum sonho numa noite, não quer dizer que não sonhamos. Tem um sonho assim, que posso contar, né, para vocês que me marcou muito na época que eu fui me casar, né? Sonhos meio doidos que a gente tem, da época de pré-casamento, assim. E um desses sonhos que eu tive foi que tinha passado o horário do casamento e a festa não começava, porque eu não estava maquiada, meu cabelo não estava feito, eu estava só com o vestido, mas cadê a maquiagem, cadê o cabelo, cadê a arrumação? E na hora eu não entendi ali quando eu acordei, mas aí depois falando sobre isso, né, eu entendi que eu não estava me sentindo pronta, né? Tanto fisicamente, mas falando emocionalmente, né? Para aquele compromisso. Então, na nuance, né? Pronta fisicamente, não estava pronta emocionalmente, não estava pronta. É bem interessante, porque o Freud vai falar da figurabilidade do sonho, né? O sonho, o sonho se dá por imagens, por figuras, né? É como se fosse uma pantomima. O sujeito faz uma pantomima de conflitos, de sentimentos que ele recalcou. Então, ele transforma o simbólico em imagem, no imaginário. Esse é o trabalho do sonho. Passar o latente a manifesto. A interpretação é o oposto, é simbolizar o imaginário, né, que está figurado. Bem interessante esse exemplo. Um exemplo de sonho que eu queria dar, que eu lembrei agora, é de uma colega, mas o interessante desse relato é que o sonho coletivizou. Em que sentido? Alguns aqui conheceram, mas boa parte já ouviu falar de um tal de professor Abílio, que formou, né, muita gente na Unesp de Assis, um grande nome para a reforma psiquiátrica brasileira, grande psicanalista também. Quando ele morreu, bom, nós ali, né, que convivemos com ele, eu fui orientando, vários orientandos de mestrado, doutorado, muitos anos com ele, estávamos, né, lidando com esse luto. E uma colega contou para nós um sonho, e esse sonho, digamos, ajudou a todos nós. Vejam que interessante. E quem conheceu ele, né, entendeu que fez todo sentido. Isso aparecer no inconsciente dessa colega, sonhar, e ela nos dizer. No sonho dessa colega, ele aparecia e dizia: por que vocês estão chorando? Há muito trabalho a fazer. Vamos? Ele só dizia isso. Bom, é isso, né? Ele deixou uma obra, a gente continua trabalhando. É uma coisa bonita, né? O finalzinho da interpretação dos sonhos é muito bonito, como o Freud arremata, né, as 600 páginas. E ele disse que é a principal obra dele. Até o resto da vida ele considerava, né, de fato. Tem um fato interessante, vejam que a importância que o próprio Freud se dava, né? O livro ficou pronto em 1899, mas o que ele fez? Ele engavetou por um ano o livro, porque ele queria abrir o século com o livro. Né? Isso não é narcisismo, é consciência da importância da sua obra. E técnica de marketing já naquela época, né? Estratégia. Outra anedota, né, que aconteceu, depois que o Freud morreu, várias cartas, né, íntimas vieram à tona, e numa delas foi
foi quando ele teve o sonho da injeção de Irma, que ele conseguiu interpretar seu próprio sonho e disparou vários entendimentos, né? Ele estava de férias num dado hotel nas montanhas e ele escreveu para um amigo, uma amiga, não lembro, talvez um dia alguém aqui nesse hotel coloque uma placa. Aqui o segredo dos sonhos foi revelado ao Dr. Sigmund Freud. Bom, depois que essa carta veio à tona, lá colocaram a dita placa. É realmente, né, instigante essa questão dos sonhos e toda a teoria em volta dela. Valdir, comecei a ler agora o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, sabe? Que ele fez um trabalho bem extenso aí em relação ao sonho. Ele é neurologista, eu acho. E, enfim, ele relaciona a questão da falta de sonho, ou assim, uma coisa que ele fala que atualmente, e Freud também disse isso, né, que se perdeu o interesse pelos sonhos, né, em algum momento da história, né, inclusive nos textos que a gente foi discutido, acho que na semana passada. Mas eu sei que uma coisa que ele já falou em entrevistas, assim, que eu acompanhei, é que ele fala que as pessoas estão sonhando menos por conta do tempo de tela deles. Né? Essa vida conectada, essa vida assim, o tempo todo no smartphone, no computador, a luz da tela, sabe, atrapalha o mecanismo eu não sei se isso à luz da psicanálise tem algum respaldo, porque em algum momento eu pensei assim, bom, se as pessoas estão usando mais telas, talvez elas sonhem com telas, então, né? E manifestem aí o conteúdo latente delas sonhando com telas. Não sei o que vocês acham dessa hipótese. Mas o livro é muito bom mesmo, William. Inclusive foi indicação tua. Eu já conhecia, mas essa discussão toda em torno dos sonhos aí, eu fui atrás para ver. E ele realmente ele chancela não, né? Ele confirma muita coisa, né? Que Freud já dizia no começo do século. É difícil dizer sobre, né? Uma teorização específica aí de outro campo, embora ele tente relacionar algumas coisas. De qualquer modo, né? A tela com a qual vemos o mundo é a fantasia fundamental nossa. E é ela que comparece sempre nos sonhos. Sim, inclusive, num trecho que eu li há pouco, ele fala que a realidade, exatamente isso que falou, a realidade é a tela, é a nossa tela por qual a gente enxerga a realidade e tal. Mas bem interessante. É, a fantasia fundamental. Cada um tem seu óculos. Bom, eu queria trazer também um outro ponto para a gente olhar aqui, a respeito de falas enquanto, né, a pessoa está dormindo ali, né, está sonhando, ou outras ações, né, se bate na cama e tudo mais.
Até um exemplo, né, de uma sobrinha, né? Meu irmão estava falando que um tempinho atrás, minha sobrinha, né, com 5 anos, estava falando bastante enquanto dormia. E aí, estava sonhando, né? Aí não sei também se, né, não sei, acho que as crianças têm aí uma resistência bem menor também, e ali vão falando, né? Acho que interagindo com o sonho, né? Aí ia, né, conversar um pouco mais sobre isso também, sobre tanto a fala quanto outras ações, né? O se bater, enfim, aquilo que acontece com o corpo durante o sono e o sonho, né? O que vocês acham, pessoal? Na interpretação dos sonhos, ele coloca uma passagem de um sonho infantil, que a criança fala, né? Ela queria comer morango, e ela sonha e fala morango. Mas eu fiquei pensando nisso porque na interpretação dos sonhos, ele fala bastante disso, do sonho ser uma cena infantil. E que é transmitida para a experiência atual. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade em pensar sobre isso quando um paciente narra um sonho, de ficar pensando do que infantil tem ali, o conteúdo dele. A maior parte do sonho é de conteúdo infantil, né? Sim. Uhum. Mas só uma coisa antes, a conferência 8 se chama Sonhos de Crianças. Ele vai falar justamente, acho que ele vai dar o exemplo da Ana Freud, a filha dele, quando ela era criancinha, que ela foi dormir por malcriação sem a sobremesa, né? E o Freud, como disse a Ana, escutou ela falando, né? Sonhando morangos, framboesa. Ele vai falar disso, que porque não há censura ainda na criança pequena, ela não precisa fazer o trabalho do sonho. Ela sonha com o que ela quer mesmo. É direto, né? Somos nós, adultos, depois, né, que adquirimos o super-eu, e vamos ter que mascarar esses desejos infantis, né? Isso, Ana, vai ficar claro quando Freud vai falar de como se produz o sonho. Ele vai dizer: o sonho é produzido por dois tipos de desejos. Um desejo da atualidade, que o sujeito está vivendo, né? Que aparece também conteúdos do dia, que ele chama de restos diurnos, né? Por exemplo, esses dias foi aniversário do golpe de Estado, né, de 64. À noite eu sonhei com um conteúdo que tinha repressão, tinha violência, e foi o resto diurno desse meu sonho. Agora, o Freud diz, o resto diurno e os desejos não realizados de um momento ou de um dia, eles despertam, por associação, desejos infantis. Então, é nesse sentido que ele diz que... E ele vai dizer, o fundamental é sempre o desejo infantil, que está lá no inconsciente. Mas é isso é a teorização de como se forma o sonho, né? Não quer dizer também que nós, como analista, vamos ter que entender exatamente como apareceu ali. O processo se dá. A gente teoriza depois, se for o caso, se formos escrever o caso, principalmente, ou um mínimo para continuar entendendo aquele caso, né, em processo. Mas tinha mais, né, Anderson? A questão aí do sujeito se bater, e até o sonambulismo, né, que é um sonho atuado
Tem aqueles que falam dormindo e falam bastante, né? Talvez esses estejam, né? Tanto os que falam quanto os que se debatem, batem, estejam com dificuldades de simbolizar ou de imaginarizar o conteúdo, né? E aí aparece em movimentos. Mas são conteúdos que, à medida em que a análise avança, eles vão diminuindo, né? Já falei para vocês, ou aqui ou em outro momento, em outro lugar, que os pesadelos são muito comuns nos neuróticos, né? Quanto mais neurótico, mais a tendência a ter pesadelos e não sonhos. Agora, quando a análise começa a avançar, os pesadelos, que são os sonhos de angústia, eles começam a diminuir. Bom, e mesmo quem já tem uma longa trajetória de análise, se tiver uma situação traumática na vida, né, morreu alguém, uma separação amorosa de longa data, isso pode, durante um tempo, trazer novamente para o sujeito pesadelos. Mas tende a ser pontual, né, até que o trauma comece a ser equacionado. Já tem um fenômeno que é anterior ao pesadelo, né? Não sei se vocês conhecem. Se chama terror noturno. Então, o sujeito só acorda com um grito. Ele não tem enredo nenhum. É um terror que o acorda. Eu já recebi um sujeito que ele tinha muitos terrores noturnos, ao ponto dele tomar café à noite para dormir menos, ou não dormir. Então, vejam o grau, né, de sofrimento psíquico. Com o tempo, ainda era um terror noturno que o acordava, mas já tinha um mínimo enredo. Esse enredo foi cada vez mais aumentando, até o ponto em que se tornou um pesadelo, que tem um enredo elaborado, né, mas ainda era com muita angústia, e avançou até o tempo em que ele sonhava, sem precisar acordar em angústia. São momentos, níveis, né, de elaboração do que tem que ser elaborado. Bom, se tem alguém aqui que faz muito tempo que não tem um pesadelo, parabéns. Quer dizer que a coisa está um pouco melhor na vida, né? Inclusive na onírica. É isso então, pessoal? Essa conferência ela foi mais curtinha. Eu vou tentar reler as próximas e decidir qual é a mais importante. Eventualmente, eu vou sugerir a discussão de uma e sugerir a outra para a leitura, né, suplementar. Ou vamos em alguma parte do livro da interpretação dos sonhos também, que a gente vai trabalhar algumas partes, não ele todo. Então, boa noite, nos vemos na próxima. Boa noite, bons sonhos. Boa noite, pessoal. Bom sono.